realizado por esse profissional, que é especialista, que teve uma boa formação, dentro de um ambiente hospitalar, certo? Com o médico anestesista em foco ali, atuando junto com o médico cirurgião. Qualquer coisa que precise, já está toda a equipe ali. Está a equipe ali, tá? E isso diminui muito os riscos, certo? Existem riscos, existem de ter algum hematoma, de algumas complicações que a gente vê aí na mídia, tá? Só que se todos os preceitos forem seguidos de uma maneira aí, protocolada e organizada, isso daí diminui muito o risco. E é um procedimento excelente. A lipoaspiração não substitui nenhum outro procedimento. Porque depois, um caso recente que teve, que nós vimos, que depois o marido da paciente, que infelizmente chegou a falecer, disse: eu entrei no consultório e a única coisa que a gente via que se tratava de um local que tinha um médico era a maca. Ou seja, a pessoa é da área da saúde, ela vai fazer um procedimento desse que não deixa de ter risco, claro, e num local assim, sem o mínimo preparo? Exatamente, por isso que existem os custos de uma lipoaspiração hoje aqui no Brasil. Tem o custo hospitalar, o custo dos honorários dos médicos, tanto do cirurgião plástico, que varia de profissional para profissional. Uma lipo demora quantas horas para ser feito? Qual o período assim médio? Porque, claro, varia de caso para caso. Exatamente, Ângela, varia-se muito isso, dependendo da quantidade de gordura localizada que essa paciente tem. Mas, dependendo disso, você pode fazer uma lipoaspiração em média em 2 a 3 horas, porque, como falei, preceitos devem ser respeitados. As complicações têm aumentado pelo aumento do volume lipoaspirado. Os pacientes que querem emagrecer fazendo a lipoaspiração. A lipoaspiração é um procedimento que é feito para retirada de gordura localizada. Então, quando você procura a lipoaspiração para emagrecer e perder peso, o tempo cirúrgico aumenta, porque a quantidade de material lipoaspirado vai aumentar. Então é isso aí, para emagrecer é boquinha fechada, dieta, uma dieta saudável, a reeducação alimentar, faz a lipo sim, porque o contorno fica mais bonito, Com certeza, ela é um excelente material associado à dieta e à reeducação alimentar, à atividade física. A lipoaspiração realmente ela vai conseguir trazer a paciente a ter uma cintura e um contorno corporal aí harmonioso, que vai deixar como feliz. Um dia já foi ou como nunca foi e está ficando, né? Você está muito melhor agora do que você foi no passado. Exatamente. É bem isso, né? Eu tenho muitas pacientes que ficam muito felizes, que elas melhoram a autoestima no pós-operatório, elas ficam mais satisfeitas, elas se reeducam muito mais no pós-operatório. É uma delícia a hora que você vai vestir uma calça, ela fica na cintura como deve, não tem nada saindo para lugar nenhum. Exatamente. É uma sensação É como aquilo que eu te assim. falei, é um investimento. Então você viu que você teve um custo para fazer o procedimento cirúrgico, mas você investiu em você mesma. Então não vale a pena perder isso. Como gastar com salão de beleza, gastar com outras coisas para melhorar a sua autoestima. Então a lipoaspiração entra dentro disso daí. A recuperação não é uma coisa assim muito complicada, muito difícil, leva muito Angela, tempo? É uma coisa que eu gosto de enfatizar no consultório. Porque se leva até um ano para a gente observar os resultados, isso. Esse procedimento, o pós-operatório. Bem, o pós-operatório varia de pessoa para pessoa, tá? Dor é uma coisa muito variável de pessoa para pessoa. Tem um pouco de dor no pós-operatório, tá? Que varia de pessoa para pessoa, mas que são resolvidas, essa dor é resolvida com analgésicos comuns. Tá? E varia de pessoa para pessoa. A paciente vai usar uma malha de compressão, uma cinta de compressão no pós-operatório, que vai usar por alguns meses, certo? Que vai ajudar a diminuir o inchaço, diminuir o edema. Parte cólica renal dói muito mais. Muito mais, com certeza. Sem comparação. E depende da quantidade de material lipoaspirado, se fez lipoaspiração no dorso, fez a lipoaspiração nas pernas, na região da cintura, isso realmente aumenta um pouquinho da dor. Mas é resolvido tranquilamente com analgésicos comuns, certo? E outra coisa que é interessante de falar, que a lipoaspiração no pós-operatório é um procedimento que rapidamente a pessoa volta às suas atividades. Isso que eu ia perguntar. Em média, ali, entre 7 a 15 dias, essa paciente já volta às suas atividades profissionais, certo? E isso varia, como eu falei, do tamanho da lipoaspiração. Bom, agora falando falamos em emagrecer. A gente abordou tudo assim, que demais assim, que as pessoas, curiosidade que as pessoas têm sobre lipo, ou faltou alguma coisa? Porque eu quero falar de um outro assunto agora, que também eu acho sensacional, é um resultado fantástico. E conversando com o Dr. Fernando, eu aprendi uma coisa que eu não tinha ideia. Aproveitando a deixa, aí eu quero conversar sobre uma outra coisa, sobre lipo. A gente tem mais alguma coisa legal assim para falar para os nossos, não vou dizer para a nossa ouvinte, mas para o nosso, porque com certeza os homens,
Uma pergunta. Os homens hoje, eu falei que eles estão procurando também os consultórios de cirurgiões plásticos e tem aumentado esse número? Tem aumentado, viu, Ângela? Curiosidade que a lipoaspiração é um dos procedimentos muito procurados pelos homens, porque além da cirurgia do nariz, cirurgia do lifting facial, de rejuvenescimento, a lipoaspiração é um procedimento procurado pelos homens. Porque, como eu falei, o rapaz que está tentando fazer uma dieta e tem aquela gordura localizada, com a lipoaspiração ele vai conseguir melhorar. Porque tem coisa que não sai, não adianta. Não tem né? jeito, mas como eu disse, o rapaz ele tem que se cuidar, tem que fazer uma academia, tem que fazer dieta, porque não adianta só procurar a lipoaspiração para emagrecer. Tem uma coisa que eu estava querendo saber e eu já quase que esquecia. Lipolite. Certo. Lipolite, muita gente fala, faz uma lipolite, porque tem alguns casos que não adianta, que se a pessoa tem um excesso de gordura e barriga, não adianta querer fazer a lipoaspiração, porque a barriga vai continuar com a flacidez. Aí tem que fazer cirurgia mesmo para deixar tudo acertado e a lipo em conjunto. Isso. Tá. Angela, na verdade, eu vou falar para você. Existem um procedimento médico que o professor Ilu inventou na década de 70, chama lipoaspiração. Hoje em dia, dentro da nossa sociedade, a gente usa muito a lipoescultura, que é um termo utilizado pelos cirurgiões plásticos, que é a melhora do contorno corporal, é a escultura do contorno corporal, certo? Que pode estar associado ou não com a lipoenxertia, que alguns colegas fazem para poder preencher algumas áreas que estejam em depressão ou projeção da região glútea, tá? Então, é lipoenxertia, a famosa lipoescultura, certo? Associado ou não com a colocação da gordura retirada. Lipolite, mini lipo e inúmeros outros termos utilizados são mais usados por clínicas de estética, normalmente não são cirurgiões plásticos, tá? E esses termos, o que é? Para mim, como, assim, lembrando de um colega cirurgião plástico de Natal, ele dizia muito assim que mini lipo e lipolite é mini resultado. Então a pessoa vai procurar um procedimento para ter um mini resultado. Com certeza vai fazer dentro de um ambiente que não é hospitalar, dentro de uma clínica de estética, nada contra as clínicas de estética, mas eu acho que assim, esse procedimento, a grande maioria das vezes não é realizado por cirurgiões plásticos. Hoje em dia existem coisas novas também, como a lipo-laser. Tá, é um procedimento que tem alguns médicos que fazem, alguns cirurgiões plásticos, que é a utilização do laser para quebrar a gordura, para queimar a gordura, mas o procedimento em si é o mesmo, é fazer a lipoaspiração dessa gordura, é apenas para facilitar. Uma coisa que muitos cirurgiões plásticos usam, a gente usa hoje, é o vibrolipo, vamos dizer assim. É um material que foi idealizado, que é uma cânula, comum às outras mais antigas, mas que usa-se da vibração para retirar essa gordura. O que esse vibrolipo faz? Ele ajuda, ele auxilia o cirurgião plástico a retirar a gordura. Então ele causa menos inchaço, menor edema, dá menos trabalho para o cirurgião plástico retirar a gordura, então economiza em tempo cirúrgico. Mas não são todos os casos, já? Não, muita gente usa, eu uso, é um material são os vibroslipos, né? Vibrolipo, que existem várias empresas, várias marcas, não vou citar nomes de empresas, mas eu acho assim que melhorou muito. Hoje em dia o material lipoaspirado sai com maior facilidade, fica menos roxa, fica menos arroxeado. O pós-operatório também é melhor. O pós-operatório é menos doloroso, certo? Então esse material não é novo, tá? É uma coisa que já tem alguns anos, mas tem cada mais cirurgiões plásticos estão se adaptando a esse material, essas cânulas novas associadas ao vibrolipo. Né? O importante mesmo é procurar assim, um bom profissional, porque para você estar bem orientado e para diminuir esses riscos. Porque aí quando esse profissional que você confia plenamente, que tem um nome no mercado, que conhece o que está fazendo, então aí é realmente o ideal. E não achar que nada disso é milagre. Agora, falando em milagre, tem uma coisa que é meio milagrosa, assim, que eu acho, mas também não é para sempre. Ela tem um prazo de duração. Mas o que eu achei extremamente interessante quando nós conversamos foi a finalidade preventiva. E aí eu quero falar do Botox. Vamos lá, aproveitar o gancho, né? Aproveitar o gancho e falar um minutinho assim do Botox, porque a nossa produtora já está ali me mostrando a fichinha do tempo, só um pouquinho, Ana Paula, porque o Botox é muito importante. Vou falar rapidinho. Isso. Na verdade, é assim, Ângela, eu acho que ela dá risada, é interessante ainda você perguntar, que isso as pacientes me questionam muito no consultório. O Botox, ele foi realizado, é um procedimento muito utilizado. Nos Estados Unidos é tão utilizado quanto o paracetamol, o Tilenol, que nos Estados Unidos é proibida a dipirona, para você ver a quantidade de pessoas que fazem uso do Botox. O Botox é uma marca registrada da Allergan, existem outros materiais dentro
do nosso arsenal, que utiliza-se da toxina botulínica, é uma toxina botulínica tipo A, que paralisa a musculatura temporariamente. Você me perguntou da prevenção. Na verdade, é isso mesmo. Quando as rugas estão muito profundas, aquela pessoa que tem uma face muito judiada com as rugas de expressão, o Botox não tem tanto efeito. Por quê? As rugas já foram formadas. Então, o ideal é que se comece a utilização da toxina do Botox para prevenir a formação dessas rugas. Antes da formação dessas rugas. Porque depois que essas rugas estiverem formadas, você tem que associar com peelings, com preenchedores, com a cirurgia facial, do lifting facial, para poder atenuar essas rugas. Mas ele ajuda muito a atenuar as rugas finas. As rugas mais profundas, o Botox já perde um pouco a sua função. Uma pessoa acima dos seus 65 anos que nunca fez nenhum tratamento estético facial, o Botox muitas vezes nem está indicado. Tem mais ou menos uma idade média para começar? Olha, na Espanha, onde eu fiz um estágio lá numa clínica de estética, eles começavam já aos 25 anos já a utilizar o Botox. Isso varia um pouco de paciente para paciente, certo? Então tem que se avaliar bem o caso, onde estiver começando a formar aquelas rugas de expressão, já deve ser utilizado. Tá. E aí, como eu disse, ele não dura para sempre, óbvio, não né? Dura pra tem sempre. O prazo. E qual é esse prazo e qual a sequência? Qual o prazo mínimo que a gente deve obedecer, deve respeitar para fazer uma nova aplicação? Olha, não existe um prazo mínimo, mas o ideal é que se espere no mínimo, assim, entre 3 a 4 meses. A partir daí, a musculatura começa a agir novamente. Normalmente, as pacientes eu sigo em protocolo de cada 6 meses a 1 ano. Porque a partir da segunda, da terceira aplicação, as rugas já estão bem menos efetivas. A musculatura já está um pouco atrofiada, vamos dizer assim. Isso não tem risco ou tem algum risco também? Existem algumas contraindicações, na verdade. Tá. Pessoa que usa aspirina ou AS, tal, que pode formar algum arroxeado. Pessoas que usam alguns tipos de antibióticos específicos não devem fazer. Pessoas que têm algumas doenças neuromusculares, mas não existem grandes contraindicações. É uma coisa muito comum. E o risco é da má aplicação. Sim. Certo? Então, como você tem que individualizar de paciente para paciente onde tem as rugas, você deve aplicar de maneira parcimoniosa, que não vai ter complicações. E aí a gente volta a falar, né? Tudo está na mão de um bom profissional. Porque a hora que você procura esse bom profissional, depois você não tem que se arrepender, porque na verdade ele sabe o que ele está fazendo. Doutor Fernando, foi um prazer muito grande. Obrigado pelo convite de estar aqui. Espero foi uma alegria. Poder ter ajudado as nossas... Com certeza os nossos ouvintes ficaram assim super atentos. E aí você vai ver na nossa tela o endereço do doutor Fernando e o telefone e um e-mail também para futuros contatos. Exatamente, posso dar informações pelo e-mail. Sem problema nenhum. Informações pelo e-mail, consulta tem que ser pessoalmente. Exatamente, em foco. É lógico, tem que ver o que vai acontecer. Agradeço mais uma vez, muito obrigada por sua presença. Agradeço você que está aqui com a gente. Nós voltamos daqui a pouquinho na Sabina Gourmet, porque hoje a nossa gravação está sendo na Nova TV, no estúdio aqui da TV Com. E aí nós vamos voltar lá para a Sabina Gourmet, onde nós começamos a preparar a receita deliciosa, como todas que você vai incluir no seu cardápio entre as melhores. Até já!